Olá, estamos em um estamos em mais um vídeo aqui do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, promovido pelo Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje nós vamos ter o prazer de termos uma palestra que vai falar sobre Entre os Olhos d'Água e os Becos de Memória de Conceição Tavares. Para esta palestra, nós convidamos a doutora Verusca Azevedo, que nós vamos agora ter o prazer de conhecer o seu trabalho através da apresentação que o doutor Marcelo Flório irá fazer. Professor Marcelo, ligue o som, por favor. Ainda não deu. Tem que ligar o microfone. Bom, historiadores não são então nós temos aí problemas com o professor, ele não está conseguindo mexer, mas enquanto isso, ele está voltando. Agora já tem som? Sim, agora tem. Desculpe a todos e todas, mas vamos lá. É com muita honra que o Núcleo de Estudos de História Social da cidade recebe para a palestra a doutora Verusca de Sales Azevedo. A doutora Verusca é graduada e mestre em História pela Unesp e doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora de História, pesquisadora decolonial, estudiosa da obra de Carolina Maria de Jesus, é idealizadora do projeto Enegrecendo a Brinquedoteca, é ativista da educação racista, antirracista, e a palestra de hoje, ela tem como tema Entre os Olhos d'Água e os Becos de Memória, de Conceição Evaristo. Com a palavra, a nossa querida professora doutora Verusca. Muito obrigada, Marcelo, doutor Marcelo, muito obrigada pelo convite, o Departamento de História da PUC São Paulo, o doutor Francisco Ribeiro, né, pelo carinho e atenção aí, com acolhimento, e a todos que estão aqui compartilhando, né, desse diálogo. Pensar que hoje, né, dia 31, estamos para começar aí um mês que fala bastante de personalidades importantíssimas como essa que vamos conversar agora, que é a Conceição Evaristo, né? Essa literata tão importante para a nossa literatura brasileira, que traz dentro da sua escrita o conceito de escrevivência. Então, eu estou bastante feliz, né, de estar compartilhando com vocês essa perspectiva de pensar essa literatura em diálogo com a educação. Sou uma professora, como o Marcelo apontou aqui, da educação básica, né, são 24 anos, sou professora do ensino superior também, mas essa literatura que mobiliza esses subalternizados, né, como ela fala, né, ela traz a voz dessas pessoas para o seu enredo, ela é muito cara para a nossa sociedade e para um projeto que seja um projeto antirracista. Então, vamos conversar um pouco sobre essa potência chamada Maria da Conceição Evaristo Brito, a nossa querida Conceição Evaristo, né? Uma mulher que
viveu as agruras de uma sociedade mineira. Ela nasce dia 29 de 11 de 46. Ela é doutora em literatura comparada pela Federal Fluminense. Ela é mestre também em literatura brasileira pela PUC Rio de Janeiro e é formada em letras pela UFRJ. A nossa Conceição Evaristo, essa escritora potência, né, que a gente pode chamar assim, ela traz em sua literatura, assim como foi a sua própria vida, porque a vida de Evaristo, assim como o conceito, né, que nós vamos discutir aqui um pouquinho, que é o escrevivência, não pode ser mencionado sem antes falar dessa vivência que ela teve na sua infância, que aos 8 anos dividia com as mulheres da família, dentro de uma grande favela, a favela do Pendura-Saia, a favela, né, era a favela do Cruzeiro e ficou conhecida como Pendura-Saia, em que havia inúmeras mulheres pretas, lavadeiras de roupas da elite belo-horizontina. Então, a Conceição ela vai externar muito isso na sua escrita. E essa escrita, por trazer à tona, né, a fala, toda a singularidade dos personagens que habitam o imaginário dessa maravilhosa escritora, ela vai apontar uma literatura que é uma arma também de lutas sociais. É uma mulher, como ela mesma define, que nasceu não cercada de livros, mas cercada de palavras. Dentro dessa definição, nós pensamos aqui juntos a perspectiva de nessa definição que ela traz, né? Sou uma mulher que nasceu cercada de palavras e não de livros. A condição de vulnerabilidade, né, social de toda a família não dava a ela, né, a condição de ter livros, mas de histórias. E quando ela traz essas histórias, e como ela se afirma uma escritora afro-brasileira, nós também estamos falando de um lugar muito importante, que ela verbaliza, ela escreve isso, né, na sua escrita, que é a oralidade. A oralidade das culturas de matriz africana, que ficaram, e muito, né, hoje que nós temos aí um avanço nesse debate, mas ficou muito invisível, justamente por não terem acesso ao letramento. Então, a Conceição, meio que ela recolhe tudo isso e ela aponta essas falas, essas histórias como uma referência fundamental, né? Um substrato, digamos assim, uma base de toda a sua literatura. E isso impacta muito, porque nós vamos também pensar que esse momento que ela começa a desenvolver e aparecer para a academia, né, que é aqui um contexto dos anos 80, ela vai e sai de Belo Horizonte em 73, com 27 anos, né, ela consegue ali aos 25 o diploma de normalista, e pelo fato da favela da Pendura-Saia está sofrendo um processo de desfavelização, né, forçada, lógico, né, por todo um processo de embelezamento da cidade, da régua e do compasso, né, que a gente fala assim, quando observamos, enquanto historiadores, o processo de modernização das cidades. Então, Conceição passa por isso junto com toda a sua família, e aí a família, assim como todos os outros moradores daquela comunidade, daquela favela, vão ser removidos para uma área mais distante do centro da cidade, e, portanto, a eles sobra o desemprego, as dificuldades, as agruras. E o que pensa a Conceição Evaristo? Lembrando que a gente está falando dos anos 70, né? Da ditadura militar. E é interessante porque tem em alguns depoimentos de Conceição, algumas palestras, né? Ela vai tocar nesse ponto, que ninguém pensou, ou poucas pessoas pensam em expressar
o miúdo, né, das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, como as populações que vivem em favelas, no contexto do regime militar. Mas como é que essas pessoas sofreram? Se a classe média sofreu por expor ideias, né, e que foi violento, imagine isso em áreas de vulnerabilidade. Então, ela conta algumas cenas, né, em que eles chegavam, até porque era uma norma daquele contexto, em muita agressividade nos moradores que queriam resistir àquela desapropriação, né, da comunidade. E a Conceição vai recolher tudo isso de uma maneira muito sensível no livro Becos da Memória. E ela vai trazer isso à tona, e isso é de uma fundamental importância, porque em cada personagem que ela traz ali, ela vai compor ali também uma história que é de resistência, que é de visibilidade daquela singularidade que o racismo estrutural não permitia que a literatura expressasse de uma certa forma, né? Você tem alguns literatos, mas a Conceição ela acaba reinaugurando, assim como vários outros literatos, no contexto da abertura política, né, a visibilidade desses textos. E nos anos 80, devido a ela já veio, né, para o Rio de Janeiro, quando o Pendura-Saia é demolido, ela vai passar num concurso público e ficar 25 anos lecionando como professora da rede municipal. Hoje ela é aposentada. Né? É preciso dizer que hoje Conceição inaugura na sociedade belo-horizontina a sua estreia, né, que ela diz, eu preciso abrir portas, e ela abre portas porque ela é a primeira negra a assumir como imortal da Academia Mineira de Letras. Preciso lembrar também, antes da gente entrar nesse contexto aqui, que Conceição pleiteou em 2018 uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e foi preterida, mas ela disse assim, não, aquilo ali foi um começo, tá aí o Krenak. Então, nossos passos vêm de longe e é importante abrir caminhos. Ela sempre coloca essa resistência nas palavras, né? E contextualizando a trajetória que nos fez conhecer Conceição, né? Eu conheci Conceição aqui no Museu Afro Brasil em 2014. Depois ela foi no Centenário Carolina, ali no evento no Memorial da América Latina, já era essa grande consagrada Conceição. Mas ela já escrevia, e ela vem de uma escrita que é desde o processo de escola, muito inquieta, muito questionadora, e uma menina que trabalhava, né, desde os seus 8 anos de idade, em casas de família, para ajudar no orçamento da família enorme, por ser a segunda de 9 filhos. E ela vai contextualizando, então, essa ida de Carolina ao Rio de Janeiro. Nos anos 80, com a ascensão dos vários movimentos negros, ela também começa a participar de um coletivo que existe até hoje, né, o Quilomboje, que é um coletivo de escritores negros, e em seu 13º número, ela vai publicar um poema que nós temos hoje como uma grande referência da sua própria literatura, que ele traz uma memória muito grande da ancestralidade, né, resgatando esse poder das mulheres negras. Ela sempre se coloca, então, a minha escrita tem um diferencial, e não é um moralismo, o diferencial é porque eu escrevo de dentro. Né? Eu escrevo, o meu substrato é exatamente as histórias que vivi ou que um coletivo, né, dentro da minha condição de mulher preta, afro-brasileira, também vive. Então, ela vai destacar a história de opressão de pessoas negras e pobres. É uma literatura que é uma literatura antirracista. E dentro dessa literatura, o primeiro poema publicado, depois foi relançado, né, Vozes Mulheres, traz uma síntese de todo o processo que ela vai
desenvolver na sua literatura. Referendando, né, reverenciando, aliás, as suas mais antigas, né, as suas mais velhas, e ela vai dizendo às vozes mulheres uma coisa muito importante. Vamos lá para essa leitura, que eu acho que é bem importante para a gente começar a pensar por que uma leitura como essa ela é fundamental hoje para o espaço da escola. Né? Por que trazer, como eu que sou, né, como o Marcelo falou, uma pessoa que estuda a Carolina Maria de Jesus, porque eu vejo nessas escritoras uma potência que dialoga com os espaços em que a maioria dos filhos da classe trabalhadora estão. Né? Então, Vozes Mulheres, ela traz aqui. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e de fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida à liberdade. Então, nesse poema, nós temos aqui parte da síntese do que Conceição Evaristo trabalha dentro da sua literatura, que é a memória. Né? Ela gosta muito de trazer o aspecto da memória, porque ela diz que dentro da trajetória do povo negro e indígena, as lacunas históricas que foram produzidas pela colonialidade, elas permanecem. Então, resgatar, e aí ela polemiza, né? Porque muita gente fala, não é importante, quer dizer, já não devemos falar da escravidão. E aí ela fala, não, nós devemos falar. Tem muitas nuances que permaneceram ali, silenciadas. Voltemos aquelas memórias e vamos construir, né? E visibilizar essas vozes. Aquela perspectiva da Sankofa, né? Eu preciso resgatar a origem, ou aquilo que ficou para trás para eu poder seguir. Então, nos textos, romances de Conceição, ela sempre busca essa reverência ao passado, né? E também a projeção de uma possibilidade de um futuro transformador para essa sociedade. E esse Vozes Mulheres diz muito dessa trajetória, né? É memória, mas é também o recolhimento dentro dessa circularidade. E aí, Conceição se projeta, né? Nós vamos ter aí o primeiro grande livro dela, que é a Poncia Vicêncio, de 2003, mas se eu olho aqui pela cronologia, eu vejo que o Becos da Memória está lá publicado em 2006, e de fato ele foi publicado em 2006. Só que esse texto, ele tem uma escrita anterior a 2006, ele foi escrito entre 1987 e 1988, justamente num contexto em que ocorreu, né, um grande embate do movimento negro por reparações, inclusive do ponto de vista educativo, né, educacional, e esse livro é escrito nesse momento. Então, Becos da Memória, ele é anterior a Poncia Vicêncio, mas, ainda assim, ele não foi publicado. Né? Passaram-se mais de 20 anos para que ele, de fato, fosse publicado, e é justamente nesse texto que Conceição traz para nós a parte
desse conceito que vai se consolidar, né, que é o escrevivência, porque o romance Becos da Memória fala dessa trajetória da favela do Cruzeiro, dos personagens que estão ali, né? Quais são as vozes, quem são aquelas figuras, o que aquela sociedade, como aquela sociedade organiza aqueles sujeitos e sujeitas, né? É muito interessante isso. E aí eu resgato esse aspecto porque é importante também pensar como é difícil para mulheres negras se projetarem na escrita, né? Então, a gente pode pensar que teve uma grande lacuna, uma grande trajetória para ela chegar a ser essa Conceição, né, que ela fala, né? Conseguir a visibilidade aos 70 anos, né? Poemas de recordação e outros movimentos, também um outro texto, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Os Olhos d'Água, né, que é um conto premiadíssimo, de Conceição Evaristo, História de Leves Enganos e Parecências e Canções de Ninar, Menino Grande. Então, são os livros já publicados de Conceição. Lembrando que Ponciá já está em 4 países, já está traduzido em 4 países, e isso para nós, né, dentro da potência dessa escrita, é muito, muito fundamental, né? Saber que essas histórias desses sujeitos que recontam no texto de Conceição parte do nosso cotidiano, e que é um cotidiano assim ainda bastante complicado, né? Vamos passar aqui. Aqui tem um pouquinho do que ela pontua, né, dentro das suas memórias, quando ela fala da importância da vida escolar. E aí, por isso o diálogo aqui hoje é pensar escrita de Conceição e o espaço da escola, né? Então, em 2009, ela foi na UFMG, num encontro, né, no primeiro encontro de escritoras mineiras, e ela declarou o que era ser uma menina preta naquele contexto dos anos, vamos colocar assim, né, dos anos 60, 50, 60, principalmente 60. Então, a autora fala também sobre o início dessa vida escolar e por que é importante, então, escutar o que fala a Conceição, para que a gente possa construir de verdade outras perspectivas aí de inserção social, né? E ela vai dizer aqui, foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros, que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, experimentei um apartheid escolar. O prédio era uma construção de 2 andares. No andar superior ficavam as classes dos mais adiantados, dos que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e dançavam nas festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório. E ali, como na igreja, os anjos eram loiros, sempre. Passei o curso primário quase todo desejando ser aluna de uma das salas do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres e eu sempre ficávamos alocados nas classes do porão do prédio, porões da escola, porões dos navios. Entretanto, ao ser muito bem aprovada da 3ª para a 4ª série, para minha alegria, eu fui colocada em uma sala do andar superior, situação que desgostou alguns professores. Eu, menina, questionadora, teimosa em me apresentar nos eventos escolares, nos concursos de leitura e redação, nos coros infantis, tudo sem ser convidada. Incomodava vários professores, mas também conquistava a simpatia de muitos outros. Nesse pequeno relato, nós aprendemos muito do que, infelizmente, ainda ocorre, né, no ambiente escolar, não de maneira arquitetônica, mas na forma do
acolhimento, do trato. Então, aqui ela está trazendo para nós que em outras instituições, além, né, da vida social, que era a favela em que ela morava, ela tinha claramente ali, né, à sua frente, a ideia do que era ser uma garota preta tentando estudar naquela sociedade mineira, daquele contexto. Inclusive dentro de um espaço que deveria ser um espaço de acolhimento e era um espaço que reproduziu o racismo. Então, eu reivindico nessa comunicação, né, nesse diálogo, exatamente pensar a potência da fala de Conceição para o nosso cotidiano, né, para as nossas agruras que ainda permanecem enquanto uma sociedade que tem uma grande dívida, uma grande responsabilidade com a formação de crianças pretas, pobres, e em geral, porque é preciso educar para o antirracismo, né? Toda a sociedade brasileira, para que as pessoas aprendam a conhecer a história do nosso próprio país, para que as pessoas, elas de fato cresçam num ambiente em que a perspectiva hegeliana não permaneça, né, enquanto construção dos saberes, porque a esse grande iluminista, né, a África não tinha nada o que contribuir. E Conceição traz e escreve e se coloca e abre caminhos dizendo: temos muito que construir, temos muito ainda, né, o que falar. Aí eu tenho aqui um pouquinho desse que é o texto que nós vamos avançar um pouquinho para falar sobre ele, né? Esse texto, que é o Becos da Memória, de 2006, ele vai mostrar uma Conceição Evaristo já bastante, digamos assim, familiarizada com aquilo que ela gostaria, né, de já ter publicado, porque essa publicação seria para o centenário da abolição, depois não deu certo, e ela traz aqui um trecho, né, dizendo: Becos é o primeiro experimento, isso aí é a fala da Conceição, em construir um texto ficcional confundindo, né, e aí ela faz um trocadilho com, né, ou fundindo escrita e vida. Becos, de modo quase inconsciente, já construía uma forma de escrevivência. A capa desse texto, que é o da segunda edição, né, do Becos, que eu tenho, inclusive está autografado por ela, traz uma série de personagens, exatamente essa série de personagens que vão dar vida à história. O que história é essa, né? Essa criação da favela, é uma recriação da favela na qual ela e toda a família viveram e tiveram que sair por conta da reurbanização do centro de Belo Horizonte. Então, essa obra foi publicada em 2006, mostrando os desafios presentes para a visibilidade de produção. Como nós já falamos, né, ela demorou um tempo para ser publicada, e ela também pode ser lida como essa recriação daquele ambiente, né? Ela sempre diz, não existe mais esse tipo de favela, né? Hoje temos novas formas de organização social, de conglomerado de favela, mas naquele momento ela trouxe isso com muita potência. E aí eu trago aqui de que favela nós estamos falando, né? Eu busquei algumas imagens e tem as imagens aí do Pendura Saia, que foi a favela que ela morou. Então, a fachada da favela, né? Pendura Saia. Também aqui, acho que no ano de 66, não busquei imagens da demolição, mas isso eu não consegui. Então, a fachada aí tem a primeira foto, né? Fachada do Pendura Saia, 1960, está lá na fonte museológica da UFMG. A rua na favela, então até isso, né? Eles também fotografavam, eram publicados, enfim, nos jornais. E aí é o ambiente em que essa mulher
viveu com toda a sua família, lembrando que a família era enorme e as condições perversas. Então, ela foi morar com a tia, e aí você fala, nossa, então ela foi morar com a tia em outro lugar. Não, era num barraco na mesma favela, só que seria uma boca a menos dentro da família, né? Da mãe Joana. Então, ela vai morar com a tia. Então, essa é uma outra imagem da favela Penduraçaia, no ano de 66, e aí dizendo, nessa favela do Cruzeiro, nos arredores do centro, que ajudava no custeio da vida. Ela fala isso na Flip que teve em Niterói agora esse ano. Ela lembrando dos anos 70 e dizendo, olha, ali era importante porque a favela era muito próxima das casas das madames, então não tinha tanto custo para as lavadeiras, elas podiam, né, assim, até caminhar, ou mesmo pegar um ônibus, mas num trajeto mais curto, para poder fazer o seu serviço. E aí, dentro dessa leitura, que é a escrevivência dela, é preciso pensar que o acesso que ela começou a ter aos textos se deve a esse contato também com as famílias, né, que doavam livros para as tias e mães, e uma tia que foi trabalhar numa biblioteca. E aí, na biblioteca municipal, ela ficou muito feliz, porque lá ela pôde se desenvolver ainda mais. Ela traz nesse romance algo bem importante, que nós que vivemos aqui num país como é o Brasil, sabemos, né, que o processo de favelização, já denunciado por Carolina nos anos 50, é bastante doloroso para os seus moradores, né? E aí ela vai construindo essa favela com todas as suas subjetividades, e para nós, que somos da história, né, em grande parte que está aqui assistindo, inclusive, é fundamental, porque são pequenas, digamos assim, pequenas personagens diante de uma grande cidade que é Belo Horizonte, mas que elas constroem aquela cidade. E o que significa essa desfavelização na vida de cada sujeito? O que ela relata lá, o Carolina relata lá nos anos 50, né, na favela aqui do Canindé, são observações que é preciso pensar, né? Quais são essas vidas que estão ali? Quem são aquelas famílias? Qual a humanidade que aquelas pessoas precisam? Conceição recolhe essa humanidade e coloca nesse romance. Então, a desfavelização da favela do Penduraçaia, ela vai resultar, né, naquilo que eu disse a vocês, que foi a migração da Conceição Evaristo. E ela vai se aposentar, então, como professora de letras ali do município, e essas memórias, ela sempre retoma quando traz um diálogo importante sobre a sua passagem, né, digamos até mesmo forçada, de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Ela diz, né, que a geografia afetiva de todos, sobretudo da família numerosa, foi agredida. Então, isso é muito profundo, né? Nossa geografia afetiva foi agredida. Não significa dizer, olha, lá você vai... Mas aquelas pessoas tinham um umbigo, porque era isso, né? O costume da população negra. O filho nascia, enterrava o umbigo no quintal. E os personagens aqui, o tio Totó, né, que ela vai falar, ele fica totalmente desnorteado com o aceleramento desse processo de desfavelização. Isso é bem tocante, porque volta e meia nós começamos a observar isso na televisão, né? A favela tal vai ser, né, aquela ocupação, hoje tem bastante ocupação que dá origem, né, às favelas, que hoje nós chamamos de uma certa maneira, e até romanticamente de, né, comunidades, de uma certa forma, ela vai apontar a dor de cada um daqueles moradores. É como se eles tivessem que sair da sua base de vida, que é aquele lugar onde nasceram, onde o umbigo está enterrado. E o romance acaba, né,
se adentrando, e vai ter aí vários personagens. Mas antes de pensar os personagens, vamos pensar aqui juntos os conceitos que ela traz, né, para defender essa literatura. Por que tanto nos Olhos d'Água, né, quanto nos Becos da Memória, ela vai reivindicar muito essa aproximação da oralidade como a sua senha, né, que ela traz aqui. Ela diz, em uma frase que todos nós, né, inclusive da academia, mesmo da escola, né, mudamos. Teve uma das entrevistas que ela disse assim: as pessoas mudaram a minha frase. Eu não escrevi nós combinamos de não morrer. Eu escrevi a gente combinamos de não morrer. Porque ela estava relatando a história de um personagem de comunidade, né? O Dovi aqui dos Olhos d'Água. Então, era a forma que ele encontrava de resistir àquela violência da favela em que ele morava. A gente combinamos de não morrer. Então, ela reivindica essa oralidade como uma senha, o que ela chama de gramática do cotidiano. Ela, inclusive, cita, né, de quantas linguagens do popular também ela vai sendo apartada do processo do conhecimento. Acho que é importante esse aspecto, porque na própria escola, né, às vezes até há uma ridicularização da forma com que os alunos chegam até os professores, né? E isso também revela um aspecto de colonialidade. Verusca, mas então você acha que essa forma de falar, gente, ela né, da letras, ela está dizendo, essas cenas do cotidiano que se entrelaçam com as histórias de vida ou com de um coletivo, constrói a literatura que vem de dentro. Então, eu preciso escutar essa fala e também escrever essa fala. E ela cita muito a linguagem do rap. Ela fala, é uma linguagem que chega. Por que nós estamos cada vez mais nos distanciando? Então, a literatura de Conceição, que se aproxima muito de Carolina, é por isso que eu fico entre as duas, né? Tanto que falam bastante que Conceição é a nova Carolina, até pelas agruras da vida, pela resiliência, né? Ou resistência, melhor dizer, que ela traz isso. Então, a gente combinamos de não morrer. É desse recolhimento, dessa escuta, que se configura aí a literatura de Conceição Evaristo. Nesse aspecto, o conceito de escrevivência ele vai ser marcado pela experiência de uma mulher negra na sociedade brasileira, uma sociedade racista, né, uma sociedade que tem as suas instituições focadas no racismo, na branquitude, né? E esse material literário, ela vai exatamente buscar dessas experiências da coletividade. Então, para Conceição Evaristo, escrever a história desses personagens, muitas vezes, é sofrer, né? Tem personagens que ela diz que ela para, porque ou ela chora muito, ou é como se ela fosse sangrar. E aí ela diz, né? Escrever é uma forma de sangrar. Registrar a vida. E que vida que sangra tanto? Não é qualquer vida. Ela se coloca como uma literatura, como nós vimos lá no início, né? Uma literatura que traz um combate, de combate social. De se localizar enquanto afro, enquanto mulher, né? Preta, que representa toda uma comunidade. E aí, dentro desse aspecto, ela vai construir uma garotinha chamada Maria Nova, uma adolescente que dentro do romance Becos da Memória é aquela que sabe ler, é aquela que vai de lugar a lugar e vai buscando as histórias que cada um daqueles moradores tem do lugar, que é a favela do Cruzeiro, né? Ou a favela do Pendura Saia. E ela vai dizer aqui, né? Hoje,
A recordação daquele mundo... Deixa eu pegar aqui. Hoje, a recordação daquele mundo me traz lágrimas aos olhos. Como éramos pobres, miseráveis, talvez. Como a vida acontecia simples e como tudo era complicado. Havia as doces figuras tenebrosas. E havia o doce amor de vó Rita. Quando eu soube, outro dia, já grande, já depois de tanto tempo, isso é a menininha Maria Nova falando, né? Que vó Rita dormia embolada com ela. É uma personagem que vai seguindo até o final, essa vó Rita aí, né? Foi que me voltou esse desejo dolorido de escrever. Então, sempre a escrita também como ato, né, de colocar essas dores, essas memórias para cena, né, para construção ali e para fala, né, subjetividade daqueles personagens. Escrevo como homenagem póstuma à vó Rita, que dormia embolada com ela, e ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos, né? E aí ela traz os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. As pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas de poeira do campo aberto, onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao tio puxa-faca, o tião puxa-faca, a velha Issolina, a dona Nália, ao tio Totó, ao Catarino, a velha Lia, a Teresa, da Oscarlinda, a Marlinda, a donana do Padim, homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela. Becos da Memória, de 27 a 30. Então, aqui, essa menina, a Maria Nova, né, que a gente pode pensar ficcionalmente, é a Conceição Evaristo contando como foi todo aquele processo, né, de passar desde o seu nascimento até os seus 25 anos na comunidade do Pendura Saia e, de repente, ver tudo aquilo desmoronar. Então, a criação de Maria Nova é genial, porque ela resgata, e resgata de uma maneira muito potente, né? Que ela fala, olha, essas crianças, mulheres e homens estão amontoados dentro de mim, como amontoados são os barracos de minha favela. Então, é uma grande ciranda de pessoas que faz parte do substrato da literatura e da escrevivência de Conceição. É muito potente, muito bonito a personagem construída, né, a Maria Nova. E aí a gente pode dizer que, então, aqui, pensando a decolonialidade, né, pensando aí a Catherine Austin, né, pensando Quirrano, é uma literatura que ela traz uma visão contra-hegemônica, né, porque ela está organizada a partir dos espaços sociais que busca humanizar as pessoas negras e subalternizadas, visibilizando suas lutas, seus saberes, seus sonhos, as suas agruras, né? Enfim, toda a sua condição humana, tão negada pela colonialidade do poder e do saber. E aqui eu coloquei a Austin, né, a Catherine, quando ela vai resgatar as lutas dos indígenas, mas a gente pode pensar a Sueli Carneiro, né, que ela fala do epistemicídio, de como é difícil para as mulheres e homens também, né, negros, mas sobretudo mulheres, onde o racismo bate mais forte, se expor enquanto intelectual, né, ser aceita enquanto intelectual, ter a escuta de que o que é produzido tem validade. Então, isso é uma luta permanente ainda. E isso faz parte, então, desse movimento dos saberes do Sul. Chega de tanto eurocentrismo para referendar aquilo que deveria ser acolhido enquanto conhecimento, porque é considerado um conhecimento de segunda categoria. E aí ela vem e bate muito forte nisso. Então, é uma literatura que é necessária, principalmente para os tempos que correm.
E, dentro desse aspecto, eu trouxe aqui também, né, um trechinho quando ela vai falar da mãe dela. Ela diz, olha, minha mãe não estudou tanto, mas ela via a escola como possibilidade de futuro. E que escola nós podemos pensar enquanto possibilidade de futuro? Então, eu penso que esse diálogo entre a Evaristo e a Lei 10.639 no ambiente escolar, para hoje, é fundamental, né? Essa personagem citada, Maria Nova, do Bicos da Memória, ela é uma estudante, ela é uma menina retinta, curiosa, questionadora, que escuta a história dos moradores da sua comunidade. Ela é bastante presente, né, na escola. Ela também traz observações críticas dentro daquele ambiente escolar, enquanto uma jovem preta. E diante do que nós temos hoje, que é um avanço, graças, inclusive, da luta do movimento negro, né? E a Conceição deixa isso muito evidente nas falas dela. Eu me constituo enquanto mulher, mas rodeada de movimentos, né? Esses movimentos que me trouxeram até aqui. O próprio Quilombojo, né? Que é esse movimento literário, ele até hoje faz esse tipo de trabalho de muita resistência. Então, essa Maria Nova, ela vai para o ambiente escolar e ela questiona aquela realidade contada da história, né? Então, aqui está a adolescente negra sobre a história, o conhecimento formal e a sua realidade. Ela faz um paralelo. Então, há um trecho na página 104 que ela vai exatamente ouvir a ideia da Casa Grande e ela vai fazer ali uma ligação com o espaço em que ela vive. Então, lá, 2 ideias, 2 realidades. Imagens coladas, machucavam-lhe o peito. Senzala, favela. Nesta época, ela iniciava seus estudos de ginásio, lera e aprendera o que era Casa Grande, o bairro nobre vizinho e como Senzala, a favela onde morava. E abrir a boca, então ela ia fazer essa leitura, né? A professora está falando lá da Casa Grande, e qual a ligação que Maria Nova fez? Mas espera aí, a Casa Grande é o bairro dos ricos, né? E a Senzala? Ah, a Senzala é a favela onde morava. E aí tem a passagem que diz assim, ela ia abrir a boca, olhou a turma e a professora. Procurou mais alguém que pudesse sustentar a ideia. Viu a única colega negra que tinha na classe. Olhou a menina, porém ela escutava a lição tão alheia, como se o tema da escravidão nada tivesse a ver com ela. Sentiu certo mal-estar. Numa turma de 45 alunos. 2 alunas negras e, mesmo assim, tão distantes uma da outra. Fechou a boca novamente, mas o seu pensamento continuava. Senzala, favela, Senzala, favela. Então, esses trocadilhos, nessa memória do passado, com a atualização dos ambientes sociais do presente, né, para a condição de vida negra, ela é algo muito presente no conceito de escrevivência. É algo que atualiza e faz refletir sobre as condições que a população negra vive neste país. A Maria Nova também acaba recolhendo, e o texto traz coisas belíssimas sobre a escrita, né? Essa parte da escrita que eu acho que é fundamental. Tem um personagem muito bacana, que o nome dele é Bondade. E aí tem um trecho que eu preciso ler aqui para vocês, que diz assim, o Bondade falando, né, porque a Maria Nova ela tem a perspectiva de escutar essas histórias e escrever essas histórias. A ideia é que a favela está indo, as coisas estão se transformando, o buracão está chegando ali, né, ela chama de buracão, que é exatamente as escavadeiras, né, os tratores, que para os ricos é a transformação de uma Belo Horizonte. Para aqueles moradores do Pendura-Saia, é o fim dos tempos, porque eles vão ter que sair, construir outras
relações, né, de subjetividades, de amizades, né, de resistência para aqueles que conseguiram. Alguns vão ser submersos pelo esse buracão. Enquanto as escavadeiras vão tratando de cavar os buracos, inclusive fazendo com que as pessoas sejam realmente forçadas a sair daquele lugar, tem algumas passagens lindas relacionadas à escrita, que é uma forma que eu acredito que a Conceição traz para dizer: a escola é importante, né? A educação é importante, a leitura é importante. E esse personagem, Bondade, diz assim: o homem nascera bem longe dali. Quando criança, fora até um dado momento um moleque qualquer. Um dia, aprender a ler. A leitura veio aguçar-lhe a observação, e da observação a descoberta, da descoberta a análise, da análise a ação. E ele se tornou um sujeito ativo, muito ativo. Ele se tornou um sujeito não mero observador, um enamorado das coisas e do mundo. Ele era um operário, um construtor da vida. Já de jovem, adquiria a certeza de que muita coisa estava para ser feita, e não podia esperar, cruzar os braços, esperar respostas dos outros ou do além. Era preciso ir lá, no fundo do poço. Era preciso pôr o dedo na ferida e fazer sangrar. Era preciso que a ferida sangrasse, o sangue mau, apodrecido primeiro. Depois, aos poucos, gota por gota, o sangue estancaria. E o corpo novamente poderia se pôr de pé e procurar os seus caminhos. Então, um trecho muito interessante da fala que Maria Nova, né, como Maria Nova descreve a figura do Bondade, a partir do momento que ele tem o acesso ao conhecimento. Então, esse conhecimento que vai mobilizá-lo, vai tirar daquela condição de um ser passivo, vai fazer com que ele apreenda esse mundo e tente, portanto, ir até o fundo ali nas agruras, mas construir caminhos e possibilidades. É muito bonito esse trecho do texto, assim como outros, né? Tem momentos aqui que ela vai falar do tio Totó, que ele conta como é que foi a experiência também do letramento. Nós, né, que atuamos na educação, entre história e educação, para nós isso é fundamental. É um resgate, né, que a própria Catherine Auchi, mesmo não sendo brasileira, ela resgata do Freire, né, que é essa perspectiva de uma sociedade melhor, construída a partir de uma educação emancipatória, né? E aí, passando, nós temos aqui mais Maria Nova, né? Mais um trechinho aqui de Maria Nova, que ela traz a força nas suas palavras, porque ao passo que a comunidade vai se esvaziando, porque as pessoas começam a sair daquele lugar, não tem outro jeito, né? Aquela desfavelização, ela é realmente autoritária, então as pessoas são forçadas a sair. E ela traz isso, diz assim: quem sabe escreveria essa história um dia? Quem sabe passaria para o papel o que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente? E aí a gente tem, né, a questão de que, graças a essa iniciativa, o fim que se impõe, né, na favela pode conduzi-la não só a Maria Nova, mas também a todos nós a um outro começo. Então, esse aqui é a parte do Becos da Memória, lá na 21. É uma garota, então, que ela, observando tudo isso, ela vai recolhendo já na perspectiva de um dia escrever essas histórias, né? Isso vai ficar gravado no corpo, na mente, portanto, é possível construir outros começos também, a partir dessa história. E aí, dentro da definição de Conceição Evaristo, da própria escrita dela, porque é uma escrita também que sangra, então todos os personagens, eles contam, o próprio Bondade, ele conta histórias muito
alegres, mas também histórias muito tristes, que faz com que ele chore ao contar aquelas histórias, né? E aí ela diz: quando eu estou escrevendo e quando as outras mulheres negras estão escrevendo, me vem à memória a função que as mulheres africanas dentro das casas grandes, escravizadas, tinham de contar histórias para adormecer a casa grande. Eram histórias para adormecer, né? Nossos textos tentam borrar essa imagem. Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Muito pelo contrário, é para acordá-lo dos seus sonos injustos. Então, é muita potência, né, nessa definição que ela traz do seu texto. E aqui, dentro desse recolhimento de histórias dos vários personagens dos Becos da Memória, nós podemos também nos aproximar, e isso quem traz para nós, aqui no próprio Becos da Memória, é a professora Maria Nazaré Soares Fonseca, que ela vai aproximar esse processo, né, de narrativas e de oralidade daqueles moradores a uma sociedade em que o Walter Benjamin ele começa a ter uma certa descrença, né, devido àquela situação que ele vive ali no totalitarismo, e ele vai escrever o narrador, né? Então ele vai está dizendo aqui a experiência, Walter Benjamin, né, que a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem os narradores, lamentando a morte da arte de narrar. E isso a Maria Nova fez muito bem, né? O teórico alemão a considera expulsa das sociedades modernas e rarefeita até mesmo em enclaves étnicos de predominância oral, com a intromissão dos aparelhos que sedutoramente silenciam as conversas e impõem sujeição aos corpos. Ou seja, né, já naquele momento a gente pode pensar que o Benjamin também nos ajuda a pensar essa questão da própria escola hoje, das próprias narrativas que foram recolhidas aí, escritas por Maria Nova, né? Essa escuta que ela teve. O que é realmente que esses personagens estão nos mostrando? Será que a modernidade, que o Benjamin, né, está tão tristonho ali devido àquele contexto de Segunda Guerra ali, pré-Segunda Guerra, né? Que ele fala desse mundo da experiência comunicável ficando cada vez mais pobre, né? Porque se perde a sua dimensão utilitária, os contadores de história são substituídos por quem não consegue falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes. Então, a professora traz essa contribuição, eu achei interessante, porque é isso, né? Um texto muito potente que ele reivindica exatamente esse lugar. Assim, com toda essa modernidade, os becos de memórias estão aí. É preciso serem recolhidas essas histórias, né, e serem visibilizadas. E aí, pensando no mundo em crise, né, para aquele teórico alemão, ele fixou-se no cenário devastado pela Segunda Guerra Mundial. Prisioneiro do lugar de onde emitiu a sua melancólica visão sobre a morte da narrativa da experiência, não pôde registrar os espaços que, por injunções da própria modernidade, continua a preservá-la. Em Becos da Memória, Conceição Evaristo procura restaurar esses lugares, essa palavra viva, né, que circula mesclada a outras linguagens, que ao mesmo tempo em que desvelam memórias subterrâneas, expõem em suportes acessíveis somente aos que podem ler, inscritas nesse conflito. As memórias recuperam cenas de vida que preservam sentimentos de amor, afeto e compaixão. Sentimentos que aos poucos vão varrendo as relações, né? E vão ficando também, às vezes, rarefeitos, né? Entre homens e sufocando brutalmente os restos de experiência comunicável que o romance valoriza.
né? A avó Rita, por exemplo, que é uma personagem, tem um coração enorme, e esse coração torna-se o emblema de uma tradição de convivência harmoniosa, que não se desfaz com a pobreza extrema nem com a exclusão. E esse talvez seja uma das maiores lições que as memórias resgatadas por Conceição Evaristo queira transmitir. Então, em Becos da Memória, você tem aí um contraponto a esse mundo já comunicado lá atrás pelo Benjamin, né, sobre a modernidade, mas que no romance Becos da Memória, os personagens estão ali, eles estão se comunicando, né? A todo momento, Maria Nova está recolhendo essas histórias e trazendo para nós aí a possibilidade de uma outra, né, narrativa, de uma outra contação de histórias. E com isso, gente, eu paro por aqui, né, para dizer que o texto de Conceição, ele é um texto que traz para nós, parafraseando o livro de Beatriz Nascimento, né, porque a Conceição fala muito do processo de aquilombamento, né, quilombo, então, quanto esse espaço que eu quero para criar, né, uma escrita aquilombada, digamos assim. Conceição, portanto, dentro desse caos que hoje estamos vivendo, sobretudo, né, no espaço da escola, ela é uma possibilidade em tempos de destruição. Obrigada pela escuta. Não sei se tem alguma pergunta. Agradecemos, professora, a sua palestra, muito edificante. Deixa eu só achar aqui, assim. Muito edificante a sua palestra, e até eu gostaria de apresentar aqui um comentário que a professora Ivone Dias Avelino, que é a nossa coordenadora aqui do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, ela fala assim, onde é que está? Ela elogia, né, a sua palestra e diz que ela foi muito equilibrada. Deixa-me ver aqui. Possivelmente ela deve ter assistido palestras assim que vão para um lado ou vão para outro, né? E então ela achou muito, muito interessante a sua colocação. Deixa eu só tirar aqui isto agora. Temos aqui um comentário da professora Cristina Noceda, né? E tem uma pergunta também. Ela disse Verusca maravilhosa. Então, tem uma seguidora aí. A pergunta que ela fez aqui no chat, me parece que são duas, né? Eu queria lhe perguntar se você percebe uma real mudança na prática pedagógica perante a mudança de uma prática de exclusão para a inclusão, com a leitura e incorporação de autores negros e indígenas. Ela ainda completa, e por meio da Lei 10.639. Pergunto porque ainda assisto, infelizmente, algumas falas e práticas totalmente excludentes e racistas. Uhum. Essa é a pergunta dela. A professora Ivone fez uma outra pergunta, mas eu gostaria que você respondesse primeiro esta e depois eu passo a outra. Uhum. Quero agradecer, né, as perguntas. Que bom, gente, a escuta, né, quando nós partilhamos aí a leitura de um texto, é muito interessante ter essa troca de ideias. E sim, Cris, a Cristina, né, a professora Cristina, exatamente sobre isso, né, eu trouxe exatamente aquele trecho em que a própria Conceição, ela fala desse apartheid, inclusive arquitetônico, né, da escola em que ela estudou. Nós avançamos bastante, né? Eu também faço parte do movimento negro, no sentido, né, da Uniafro, e eu sei que as políticas nos ajudaram muito, mas a instituição ainda é muito fechada. Os currículos ainda estão por se descolonizar.
Exatamente nesse sentido que nós trabalhamos bastante esse adentrar da literatura, esse adentrar, vamos colocar assim, né, de uma nova perspectiva de se pensar, inclusive, o acolhimento dos nossos alunos, a nossa forma de nos comunicar, quais são os elementos que nós podemos, inclusive, levar para a sala de aula que dialoga com o mundo deles, porque Conceição trabalha isso, né? Ela fala, vamos escutar. Eles têm oralidade, eles têm história. Agora, a instituição em si, ela precisa, com toda certeza, né, se descolonizar. Já são mais de 21 anos da Lei 10.639, uma lei federal, ela é fruto do movimento negro, ela nasce ali num grande embate de educadores dos anos 80, por democratizar. O que é democratizar numa sociedade racista? É trabalhar a questão antirracista. Então, se o currículo é colonizado, há um avanço muito, aliás, não há avanço nenhum, né? Se o currículo começa a se descolonizar, você começa a avançar. As próprias cotas, né? A gente tem aí o processo de leis afirmativas, né? De mudança, leis afirmativas que ajudaram bastante esse aspecto. Então, adentraram nas universidades públicas e em várias universidades, né? Alunos negros, afro-brasileiros, periféricos. Então, isso muda, sim, o currículo, mas é preciso que esse currículo seja o currículo da base. Parece que agora a gente vê uma questão inversa. Tem se produzido teses, né? Eles estão adentrando, então traz outros objetos de análise, forçam muitas vezes esses objetos. Então, tem muita coisa sendo produzida, mas a base não muda. Então, a Conceição, ela fala exatamente disso. Ela diz, é preciso mudar essa base. Nós precisamos, né, que a sociedade consiga fazer essa mudança. E ela diz, gente, não adianta ficar me perguntando, né, Conceição Evaristo, sobre a mulher negra. A mulher negra está na minha literatura. Então, recolher essa literatura mesmo, Cris, reivindicá-la, né? Você sabe que eu estou aí numa luta enquanto professora do Estado, o Marcelo também sabe, né? São 24 anos de Estado, e você trabalhar a Lei 10.639 parece que não pode, sendo que é uma lei que é uma conquista, né? Então, concordo com você, tem bastante coisa a ser mudada, infelizmente o currículo ainda é muito colonizado, né? E aí a insurgência está nas nossas práticas, nós vamos precisar começar esse caminho que Maria Nova fez, ela recolheu e disse, vamos começar a caminhar, quem sabe, né? E aí a gente precisa fazer. Muito bem. A professora Ivone, ela faz a seguinte pergunta. O exercício da leitura, sendo na prática aplicada sempre, vai de encontro ao que pensava Conceição para uma melhoria nas condições educacionais? Sim. A própria Maria Nova, a personagem, pelo que eu estou entendendo, assim, a leitura, ela possibilita isso, Francisco, pela pergunta? Eu estou entendendo que ela... É porque é o seguinte, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. A professora Ivone está enfrentando uma dificuldade tecnológica de se manifestar mais diretamente. Então, ela me manda pelo WhatsApp e eu estou te repassando. Mas vou tentar ver se eu interpreto aqui a pergunta dela. Se ela quiser, talvez, escrever um pouquinho melhor, se eu, por um acaso, não interpretar corretamente. Mas eu estou entendendo assim, o exercício da leitura, sendo na prática aplicada sempre, vai ao encontro das ideias da Conceição para melhorar as condições educacionais? Com certeza. Eu vejo no texto Becos da Memória, por isso que, dentre os vários textos de Conceição, né, que eu sou assim bem... amo, tenho todos, porque, para mim, quando eu ouvi Conceição, eu falei, nossa, eu estou vendo a Carolina, só que agora eu estou fazendo conversar com a Carolina. E teve momentos que eu chorei muito lendo a história, porque são histórias, gente, muito universais, assim, no sentido... São histórias, digamos,
coletivas, né? São sofrimentos coletivos de pessoas da camada social, né? Que eu, por exemplo, tenho mesmo, que é da classe trabalhadora, e ela traz, sim, o aspecto em cada personagem aqui, o próprio tio Totó, ele falando de como foi ele juntar as palavras e formar uma frase, que ele ria, então ele sorria, né, com a possibilidade de entender aquele juntar de palavras. A Maria Nova, mesmo vindo de uma família, que aí está no romance, né, que a incentivava, mas ela vendo todo aquele turbilhão, ela vai recolhendo ali e diz assim, eu posso escrever essas histórias depois. E mesmo na escola, ela está lá, a professora só falando da democracia, né, racial, né, democracia racial brasileira, e ela questionando. Não, a senzala, né, ela vai meio que falando, né, a senzala é favela, a senzala é favela. Então, ela vai questionar. Então, aqui a possibilidade, pelo que eu apreendo do texto da Conceição, é a leitura como possibilidade de ingresso e de cidadania, de afirmação cada vez maior nesse mundo, né, de inserção. Portanto, de ampliação de horizontes. Muito bem. Marcelo, você tem alguma pergunta? Tenho sim. Bom, primeiramente, queria agradecer a apresentação maravilhosa da Verusca, que sempre nos engrandece e abrilhanta com suas colocações, que são vivências de prática no ensino e de militância, e também como historiadora da decolonialidade. Então, tenho duas questões. A primeira é, conhecendo sua trajetória, e vivenciei de perto o brilhante trabalho que você fez no curso de pedagogia e que faz no Estado, como professora, do projeto de Enegrecendo a Brinquedoteca. Foi maravilhoso esse projeto que você realizou no curso de pedagogia da Universidade de Guarulhos, onde eu sou seu colega, e eu gostaria muito que você falasse desse projeto que você fez na pedagogia e que faz na educação, como professora de educação básica no estado de São Paulo. E a outra questão é a seguinte: como é que você enxerga, uma vez que utiliza a perspectiva decolonial, os novos caminhos desses pensadores africanos da decolonialidade, né? O que esses pensadores africanos atuais colocam, né, no hoje, na atualidade, sobre as perspectivas, né, dos caminhos da decolonialidade enquanto campo de estudos. Obrigado, Verusca. Obrigada, Marcelo. São duas perguntas, né, que também daria assim um tempão para que a gente conversasse, mas são importantíssimas. Primeiro que a base, quando nós falamos aí, resgatando a pergunta da Cris, na 10639, se eu falo de mudar o ambiente dentro de um país, porque é uma lei federal, e eu penso que essa lei é justamente pela a grande lacuna, né, que a própria Conceição Evaristo ela apontou. Então, temos que ainda falar, sim, do processo da escravidão. Né? E que escravidão nós podemos falar? Dessas memórias. Mas como construir novas narrativas, novas construções epistêmicas, se o currículo é eurocêntrico? Aí entra, né, os africanistas. É preciso estudar mais África. E no projeto Enegrecendo a Brinquedoteca, a perspectiva é exatamente essa. Então, são grupos de alunos, estudantes, que vão estudar um país africano e vão personalizar coisas bem, poderia, digamos assim, achar corriqueiras para nós aqui, mas é igual a professora Cristina colocou, há práticas ainda extremamente duvidosas, né, quando falamos em antirracista, para não falar práticas totalmente racistas, que ainda permeia o ambiente escolar. Então, se eu começo na base, que é a educação infantil, a naturalização em ver corpos negros, a entender que a África é um continente, não um país, que lá existe pobreza como existe aqui, como existe nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Em que há, portanto, bastante diversidade, né? Porque a colonialidade ela fez uma coisa cruel, quer dizer, o saber, a beleza, a cultura está localizada aqui na Europa.
A razão é branca, a razão é europeia, né? Os africanistas, eles vêm mostrar outras perspectivas de conhecimento e há um questionamento, inclusive, né, da maneira como foram construídas as grandes verdades epistemológicas, né? De que, olha, a filosofia nasce em tal espaço geográfico, mas espera aí, e aquelas outras que não foram contadas, que já existiam? Né? Então, quando nós falamos em mudar o currículo, tem muito a se fazer, tem muito a se fazer, tem um caminho aberto, muito grande. E o Enegrecendo Brinquedoteca, ele é pequenininho, mas ele traz, né, igual você observou, Marcelo, você pôde, né, ser testemunha aí do que nós conseguimos na prática, que são hoje profissionais formados, levando para a educação infantil a perspectiva de que a sociedade brasileira ela é construída, a base dela é uma base negra, né? A base dela é uma base negra, e que há diversidade no continente africano, e que, portanto, há lugares belíssimos em África, assim como há lugares muito pobres, e há também as agruras da vida, como existe aqui, há governos cruéis também, mas há saberes, né? O perigo da história única, né? Então isso a gente passa bastante, e essa construção desses bonequinhos, cada um, olha, ali é da Nigéria, qual é o nome, que escola ela frequenta, não, essa boneca aqui, e não é a Bayomi, porque vira folclore, né? Ela tem que construir o bonequinho mesmo e falar ali, personalizar quem é aquela figura, aí você tem que pesquisar. Então essa pequena pesquisa muitas vezes redunda, gente, num conhecimento que às vezes você não conhece, da Nigéria. Então, eu tive várias bonequinhas nigerianas, né? E cada um era de uma cidade. Falei, nossa, mas olha, porque aí elas tinham que apresentar aquela cidade. Então, um enriquecimento que, infelizmente, nós, enquanto brasileiros, né, que somos, depois da Nigéria, o maior país negro de todo, né? Todos os povos, nós não conhecemos. Então, são processos, ainda que tem que ser cotidianos, ele tem que ser do dia a dia mesmo, né? Porém, quando você fala dos africanistas e a gente está dentro da academia, é preciso pensar no acolhimento dessas bibliografias dentro dos cursos, porque os africanistas estão trazendo coisas bem interessantes para nós, né? Então, revelando e ampliando esse repertório que era muito fechado. Era muito fechado. Então, a decolonialidade, né, que também significa pensar os nossos povos originários. Quantas músicas eu ouço desses que a música também tem, né, a sua leitura de mundo, a sua expressividade. Quantas músicas eu ouço? Quais são os textos que eu coloco para os meus alunos, seja da universidade ou do ensino básico, ler sobre esses intelectuais? Então, acho que é um trabalho ainda que é uma tarefa nossa, mas é uma tarefa também de Estado, né? Qual é o Estado que nós queremos, de fato, construir quando falamos que precisamos construir uma democracia brasileira? E a sua pergunta vem exatamente, né? Pega a base, que tem que começar na educação infantil, já, para naturalizar aquilo que deve ser naturalizado. A pluralidade, a diversidade, a riqueza que todos os povos têm, os limites, né? Isso é humano. Acho que seria essa palavra. Não humano no sentido muito fútil, né? Somos todos humanos. Não, somos todos diferentes e é bonito ser diferente e é importante ter, né, digamos assim, o acolhimento da subjetividade da humanidade dessas pessoas. Então, o Brasil é um laboratório, digamos laboratório, mas é uma sociedade que ela tem dos povos originários, a população negra das suas mais variadas, né, origens. Agora a gente tem um movimento de globalização que nós temos muitos imigrantes, né? Eu mesma estou aqui, ó, com as minhas africanas lá. São poliglotas. Aí o nosso país é tacanho, não quer estudar essa riqueza toda que é a nossa raiz africana, como assim? E as nossas escolas fechadas, como foi falado aí, fechadas, mas já tem uma lei federal. Então, sabe, é sempre um questionamento também. Qual é o meu papel enquanto sujeito? Se eu falo de democracia, qual democracia? A democracia, ainda aquela do iluminismo, aquela branca, que só permite... Quando a gente fala branca, é aquela, né, da
hegemonia. Nós estamos falando, né, dos nossos lugares, não. Então, eu acho que eu penso isso, eu penso que tem muita coisa sendo produzida na universidade, sim, tem muita coisa sendo produzida, muito boa, mas ela precisa chegar na base, porque essa base é onde temos aí os becos das memórias, né? Tem vários becos aqui onde eu estou, por exemplo, que precisava escutar mais dentro da própria escola a sua própria história. Eu acho que é isso, Marcelo. Cristina. Maravilha, maravilha. Professora, eu queria fazer uma pergunta em cima de um comentário que a Cristina Noceda fez. Você falou, né, respondeu a pergunta dela, e ela disse que concorda com o que você respondeu, e aí ela fez o comentário, exatamente, a BNCC vem contra tudo isso. Pelo que eu estou entendendo, vai contra tudo isso que você está falando. Uhum. É isso mesmo que eu tenho que entender, o comentário dela? A BNCC vai contra esse seu discurso ou não? Sim, porque a BNCC, para nossa, eu estou falando da área da história, né? A gente tem que falar do nosso lugar, né? Então, também me afirmando aí como historiadora, com certeza eu vou na escola hoje, o que eu tenho na escola, né? Se eu quero uma carga horária completa, né, sobretudo aqui no estado de São Paulo, eu vou ter que pegar itinerários formativos, projeto de vida. Mas como eu vou falar de projeto de vida para meus alunos de periferia se eu não estudo a história afro-brasileira e dos povos originários? Porque a disciplina de história está em disputa. Ela virou componente. Ela não é mais recolhida enquanto um campo, né, de conhecimento específico. Peraí, que país é esse? Um país que não valoriza a sua própria história? Então, nós, com certeza, Cris, a BNCC, ela é também um apagamento dessas lutas do antirracismo. E é por isso que nós reivindicamos, né? Na AMPU, na Associação, eu até falar da AMPU São Paulo, e a AMPU, em geral, nós estamos sempre em debate para validar nosso campo de conhecimento, que é a história. É impossível você dizer assim, não, você é uma professora de área. Não, eu sou professora de história. O professor de geografia é um professor de geografia. Nós dialogamos, como foi Conceição, né? Trouxemos Conceição porque ela traz uma história social, ela dialoga conosco, né, dentro do campo da história, mas nós somos da história. Então, com certeza, Cris, uma das questões de estrutura é pensar que BNCC é essa, enquanto historiadores, a quem ela atende? Quais são os sujeitos que se formaram em história, que produzem história, que são acolhidos por essa BNCC? Em que conjuntura aligeirada ela foi aprovada? Né? Nós somos história. É isso. Muito bem. Infelizmente, nós temos que terminar, né? Nós já estamos aí com 1h30, né, de palestra e nós temos que encerrar, infelizmente. Mas a professora Ivone, ela pede para eu agradecer e te parabenizar pela fala que você realizou hoje e que está gravada para a posteridade. Eu também, o professor Marcelo e todos nós do NESC, né, do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, daqui da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nós te agradecemos e parabenizamos não só pela sua exposição de agora, mas pelo seu trabalho, né? Pelo que eu percebi, a sua exposição é uma extensão do seu trabalho e da sua vida. Não é só um trabalho de pesquisa, né? Assim, diletante ou assim meramente intelectual. Você vive isso que você está falando e pesquisando. Então, queremos te agradecer muito por tudo aquilo que você nos apresentou aqui. Muito obrigada ao Marcelo, a você, Francisco, que gostoso, né, ter essa escuta, e seguimos com as nossas decoloniais, as nossas mulheres que nos ensinam tanto, né? Carolina, vamos seguir junto com Conceição. Eu acho que a frase que eu gosto bastante, que define, é essa mesmo, né?
o sistema, de uma certa forma, combinou de nos matar. E a gente, dentro da literatura de Conceição, combinamos de não morrer. Então, até um próximo diálogo. Muito obrigada. Obrigado, Verusca. Agradecemos a você que está nos assistindo, presencialmente ou no futuro, na gravação, e até o nosso próximo